Olá, tudo bem com você? Vamos iniciar o nosso segundo encontro da disciplina de Homem, Cultura e Sociedade, hoje com o tema de reflexão, as ciências sociais e as formas de compreensão do mundo. Esse tema, ele nos remete a reflexões profundas da sociedade, no momento em que as ciências sociais, ou o nascimento da sociologia, a sociologia, a partir da Idade Média, passa a interpretar, passa a discutir, refletir os problemas, as crises societárias, o momento onde o social recebe toda uma representação teórica, metodológica dos seus clássicos. Por isso, este momento de adentrarmos no nascimento das ciências sociais especificamente, através dos seus métodos, a sua forma de buscar a realidade, a sua compreensão, a maneira como ela observa a realidade, nos leva a refletir a partir de alguns autores. No encontro de hoje, nós vamos nos delimitar a falar de três grandes autores, ou os autores que formam toda a idade ou o período inicial da sociologia, que são Émile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Esse tripé de conhecimento, através dos estudos e das teses desses autores, vão nos dar condições e pistas para entendermos as crises societárias e também todo um processo de organização da estrutura da sociedade. A sociedade nascente, aquela sociedade que inicia-se a partir das revoluções burguesas, inicia-se a partir da consolidação da ciência, do processo científico e das grandes inovações e tecnologias. Por isso eu te convido a irmos para observar a contextualização do nosso estudo. Vamos tratar dos clássicos da sociologia e a compreensão da realidade social. Quando nós tratamos sobre este assunto, nós estamos nos direcionando à ideia onde especificamente se encontram os indivíduos e a sociedade no contexto da formação da identidade, no contexto da formação das suas identidades sociais. E essas identidades sociais são um marco. Por que são marco? Porque elas vão atender e desempenhar todo o processo de relacionamento e interação desses indivíduos no contexto social. Para isso, e para tentarmos aprofundarmos esse discurso, vamos trabalhar o fenômeno sociológico a partir do método, o fato social, que é aí defendido por Émile Durkheim. Também trabalharemos as relações, o processo de interação dos indivíduos com o social, com o outro, o indivíduo no seu processo de interação a partir de Max Weber. E os processos de contradições e conflitos, entre as classes sociais, que é o que nos traz aí a teoria de Karl Marx. Então, quando falamos as ciências sociais, ou especificamente aqui o olhar da sociologia, estamos nos remetendo a clássicos da sociologia, tais como Émile Durkheim, no contexto da formação da sua teoria científica, a sua teoria do fato social, e também, a partir deste contexto do fato social, a sua explicação das relações dos indivíduos no processo societário. Quando pensamos com Max Weber, trabalhamos a relação do eu e o outro, ou seja, o processo de orientação que os indivíduos se baseiam para determinados tipos de ações sociais, e com Karl Marx nós observamos a análise das relações e do processo antagônico que decorre do processo capitalista e que estabelece-se através dos processos de opressão entre aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que detêm a força de trabalho.
Para conhecermos um pouco melhor sobre a sociologia, as ciências sociais, é preciso entendermos o processo de construção das suas ideias e as formas, os métodos científicos que ali foram colocados. Por isso, muitas vezes, nos voltamos para o entendimento da cientificidade da sociologia. O que vem a ser essa cientificidade? Para entendermos a cientificidade, é preciso diferenciarmos os outros tipos de conhecimentos que não se fazem enquanto ciência, para, neste processo de diferenciação na construção do pensamento, na construção dos referenciais metodológicos, dos métodos, nós consigamos, então, perceber que a sociologia é uma ciência baseada em métodos, em técnicas e procedimentos científicos que podem ser ou que podem levar à averiguação das suas observações, à comprovação de muitos estudos, principalmente que se remetem ou que se estabelecem no meio social e no cotidiano das pessoas. Nesse sentido, vamos observar aqui nesse encontro as questões da natureza do conhecimento e como essa natureza do conhecimento, ou seja, os conceitos que envolvem ciência e senso comum, vão nos dar pistas para entender melhor a nossa ciência. Então, ciência, conhecimento rigoroso, racional, tem método próprio, domínio organizado do saber. Quando falamos que a sociologia é uma ciência, é exatamente porque esses parâmetros se fazem presente. E quando nós manifestamos ou emitimos muitas vezes o nosso parecer, e não aí como profissional da sociologia, mas como pessoa comum, nós estamos fazendo uma leitura de senso comum e não científica. O que é o senso comum? É o modo de pensar, as experiências, as vivências e as observações. Geralmente, o senso comum não tem padrão. O senso comum, ele emite aquilo que nós chamamos, não é mesmo, de achismo, ou aquilo que reflete as experiências que aquele indivíduo ou o seu grupo social viveu durante um determinado tempo da sociedade, na sociedade, mas que não tem como levar um estudo aprofundado através de método. O senso comum são as experiências diárias do cotidiano. Por isso não tem método e por isso não se utiliza de procedimentos científicos. Também, para entendermos melhor a sociologia, é interessante observarmos no quadro o processo de construção epistemológico. O que é esse processo de construção epistemológica, os fatores epistemológicos? Primeiro, a sociologia, ela busca os seus conhecimentos através da história, através da leitura, da construção e reconstrução das estruturas sociais anteriores, a partir principalmente de dois grandes marcos que foram as revoluções burguesas e a Revolução Científica. Aí tendo como Revolução Burguesa a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. E os fatores epistemológicos, ou seja, os fatores do conhecimento, são aqueles manifestados e apresentados através dos aspectos culturais, né? Então, a maneira de pensar que era antes o teocentrismo para o antropocentrismo, a maneira de se observar os aspectos políticos que antes vivíamos na sociedade do século XVIII, vivíamos em regimes monárquicos, vivíamos através aí de revoluções, movimentos que vão colocando esses regimes e substituindo para os Estados-nações, e também pelos aspectos econômicos, que foram as revoluções industriais e as questões aí econômicas da industrialização. Então, veja, fatores epistemológicos dessa ciência podem ser assim demarcados pela Revolução Burguesa, através da Revolução Francesa,
e as revoluções científicas através de todo um processo de construção aí dos iluministas, dos renascentistas. Fatores epistemológicos, nós temos o aspecto cultural, que é a troca do teocentrismo pelo antropocentrismo, o aspecto político, que é um novo regime democrático, que são os Estados-nações, e a Revolução Industrial. Também aqui, agora, eu gostaria de relembrá-los que a partir destes processos, dessa construção, do momento em que a sociologia vai se apresentar, então nós estamos dando aí a você os aspectos que compõem o olhar dos pesquisadores da sociologia naquela estrutura social do século XIX, começo do século XX, onde as crises sociais, econômicas, políticas e culturais se estabelecem, decorrentes exatamente dos aspectos ou dos fatores históricos que eu apresentei e dos fatores epistemológicos. E é a partir daí que Max Weber e Durkheim começam a construir as suas ideias, os seus pensamentos. No quadro, a dimensão da análise sociológica pode ser assim interpretada. Com Karl Marx, 1818 a 1883, com a sua teoria sociológica, que advém de um método chamado histórico dialético, que é estabelecido através do olhar das pesquisas das teorias da modernidade ou da produção capitalista, está muito ligada à questão da produção capitalista, e a sua teoria que leva às ideias do comunismo, de uma sociedade onde as desigualdades e as classes sociais desapareceriam. Émile Durkheim, 1858 a 1917, nos traz seu método funcionalista, apresenta as discussões através do conceito de divisão do trabalho social, para falar sobre a solidariedade orgânica e mecânica, e também defende uma teoria política que é o culto do individualismo, mas no sentido de um individualismo moral, onde é entendida a divisão social do trabalho, que é mantida, não é, pelo grupo, é mantida pelo coletivo. E Max Weber, 1864 a 1920, apresenta o método compreensivo, a discussão do racionalismo da dominação do mundo e o desencantamento desse processo, que é o próprio fim das ideias anteriores, a partir de uma liderança carismática. Temos aí, então, a sociologia como uma disciplina generalizante que se preocupa, sobretudo, com a modernidade, com o caráter das sociedades modernas, estabelece uma relação direta entre a vida cotidiana, o desenvolvimento urbano, o crime, a punição, gênero, família, enfim, busca analisar diversos tipos de problemas que decorrem no interior das sociedades. Uma das questões muito estudadas e debruçadas nas teses dos nossos autores da sociologia, que eles buscaram entender, compreender, responder sobre aqueles problemas, é a questão das desigualdades sociais a partir do olhar do método, a partir do método do materialismo histórico, crítico, dialético, não é? Um materialismo dialético, crítico, ou a questão do próprio o método funcionalista e o método compreensivo de Max Weber. Então, todos os autores da sociologia, ou dos clássicos da sociologia, eles entendem os problemas sociais e as crises sociais decorrentes das suas épocas. Lembrem-se, nós falamos do século XIX e início do século XX. Então, nem todos esses dos três clássicos adentraram no século XX. Karl Marx mesmo não virou o século, ele morreu no século XIX. Então, esses autores
a partir das suas observações, a partir dos problemas, das crises societárias que ocorriam num momento da primeira fase da Revolução Industrial, que estavam ocorrendo dentro das relações de trabalho, das relações de cercamento. Então, todos aqueles problemas que vão sendo aí decorrentes da primeira industrialização são o objeto de estudo praticamente desses clássicos. E o foco na desigualdade social é o que vai diferenciá-los, a maneira como eles passam a explicar esses problemas. Podemos ver primeiro o Émile Durkheim. Como que Émile Durkheim explicava a desigualdade social? Bom, ele parte da ideia de que a desigualdade ela pode ser observada a partir do método. Qual método? O método do fato social. Para ele, para Durkheim, todas as relações humanas, elas vão ser estabelecidas a partir da divisão do trabalho. E essa divisão do trabalho é que vai originar essas desigualdades. Contudo, Durkheim não faz a crítica ao processo de construção do trabalho, do capitalismo. Durkheim não vai fazer essa crítica. Na verdade, ele vê isso como algo decorrente, algo normal, algo que se é esperado. Ele fala o seguinte: a desigualdade social e todas as formas de anomias, lembre que anomia nada mais é do que irregularidades, né? Quer dizer, problemas de anormalidades na sociedade. Referem-se à desestabilização e o funcionamento das sociedades. Então, se todos trabalham organicamente, se todos trabalham dentro de um processo onde as funções sociais são muito bem estabelecidas, porque você deve estar lembrado que Durkheim observa a sociedade a partir de uma forma de organismo, né? Ele tem muita influência do darwinismo social, tem influência de autores anteriores, como Saint-Simon, que pensa a sociedade a partir de um organismo. Então, para Durkheim, se todos estiverem cumprindo as suas funções sociais, nós não estamos numa sociedade desarmônica ou uma sociedade que não está com estabilidade. Voltando ao quadro, o processo de desestabilização e o funcionamento da sociedade se dá decorrente da forma de transição da divisão social do trabalho, ou seja, é natural, é comum que essas desigualdades passem aí a se apresentar dentro da sociedade. Já para o Max Weber, como será que Max Weber pensa as desigualdades sociais? Max Weber faz uma outra leitura do processo da desigualdade, lembrando que Max Weber ele entende que as desigualdades não são um processo apenas econômico, elas se dão também através do poder, das condições do poder. Por isso ele cria, na sua leitura, no seu método compreensivo, a leitura da estratificação social. O que ele quer dizer com isso? Ele vai dizer que as desigualdades sociais vão sendo construídas a partir do critério das relações de poder que esses indivíduos mantêm no corpo da sociedade. Então, ela não decorre, como Karl Marx vai dizer, do processo econômico, ou do processo de produção econômica, ela não decorre das relações, como Durkheim vai dizer, das relações que se tornam desestabilizadas no interior da estrutura social a partir da divisão do trabalho, mas sim pelas relações e orientações que os indivíduos têm a partir de castas, a partir da maneira que ele se estabelece na sociedade. Castas, classes ou ocupações. Vamos ao quadro. A desigualdade se gira, né? A desigualdade se gira em torno, desculpe esse C, vamos tirar. A desigualdade gira em torno de 3 dimensões: classes, grupos de estados e partidos. As relações de classe são dadas como a ocupação do trabalho. Então, para Weber, a ocupação que os indivíduos ocupam no trabalho é que vão determinar qual classe social ou qual poder que ele detém no meio daquela estrutura, daquela organização social.
Os grupos de status partilham símbolos culturais, gostos, estilo de vida e desfrutam de honrarias e prestígios. Para Durkheim, essa forma da organização das estruturas de status se dão na medida em que o poder se estabelece em relação uns aos outros. E também partidos que nada mais são do que a organização do poder e do poder independentemente da propriedade. Então, o que nosso amigo aqui, Emile Durkheim, está trabalhando? Max Weber está trabalhando. Ele está trabalhando que toda a divisão do trabalho ou o processo das desigualdades sociais vão se dar ou vão ocorrer através do posicionamento do indivíduo no trabalho, da forma que esse indivíduo se estabelece através do poder, que são os status, e também da maneira em que os grupos políticos vão se constituindo. E para debater um pouco mais sobre essa desigualdade social, na visão de Karl Marx, nós podemos dizer que a origem na crítica ao capitalismo é que justifica as desigualdades para Karl Marx. Na luta de classes, na propriedade privada dos meios de produção, na dominação de classe dominante e a expropriação do trabalho, os conflitos sociais, tudo isso vão levando a luta de classe e a luta dos opositores. Então, as desigualdades sociais para Marx se dá no interior do capitalismo, na luta entre aqueles que detêm a propriedade privada e aqueles que detêm a força de trabalho. Tentar entender para Emile Durkheim a questão da divisão social do trabalho faz com que nós recordemos um pouco melhor sobre o processo de solidariedade. O que eu quero dizer com isso? Bom, para Durkheim, as relações de trabalho, as relações dos indivíduos no interior da sociedade, com a estrutura social, se dá a partir de estruturas ou funções especificamente bem organizadas, onde o todo solidariamente, ou num processo de solidariedade, ele estabelece todo o controle, as normas, as regras de cada grupo social e, mais do que isso, de cada indivíduo. No quadro, as ideias da teoria da modernidade de Durkheim nos mostram a importância da integração dos indivíduos no corpo societário. Então, Durkheim entende que toda a sociedade, e a sociedade moderna, final do século XIX, início do século XX, é uma sociedade complexa e sua preocupação seria observar a coesão dessa sociedade, ou seja, se a sociedade está em processo de integração e coesão, todas as outras partes trabalharão de forma a união, a harmonização e a unificação dos processos, fazendo com que não somente o trabalho, mas a vida, a moral, as organizações institucionais, todas elas estejam harmonicamente em ordem para a reprodução e também para o desenvolvimento e o progresso. No quadro, dentro desta lógica, toda a sociedade complexa vai se organizar através de uma divisão do trabalho, que é natural, normal, e também através das especificações das funções. O que ele quer dizer com isso? Para o Durkheim, se a sociedade é um organismo vivo e esse organismo, né, para funcionar, é como se nós tivéssemos o organismo mesmo dentro da leitura biológica. Durkheim vai receber também aí do darwinismo social e também de Saint-Simon toda essa constituição de pensamento. Então, se esse organismo está em ordem, quer dizer, o estômago está funcionando bem, o intestino, a cabeça, todos os
órgãos estão bem, e o coração, isso quer dizer que a sociedade está harmônica. E cada parte, para Durkheim, tem uma importância vital, porque essa parte no todo funcionando não leva à doença, não leva à anomia e nem à desintegração. No quadro, para entendimento desse tipo, então, de funções no trabalho, principalmente as vinculadas com o trabalho, Durkheim surge com a ideia da solidariedade, a ideia que compõe a própria justificativa da divisão do trabalho social. Conforme o tipo de divisão do trabalho social que predomina em uma sociedade, temos diferentes tipos de cooperação, ou seja, solidariedade social, entre os indivíduos que, por sua vez, dá origem a uma vida moral diferente. Por isso que ele vai fazer a diferenciação entre as sociedades anteriores, as sociedades primitivas, que ele vai chamar de primitivas ou pré-capitalistas, e as sociedades que representam aí as sociedades modernas, as sociedades que até hoje estão presentes na nossa sociedade contemporânea, que são as sociedades que têm uma complexidade maior e, portanto, são sociedades orgânicas, sociedades que fazem a interdependência dos indivíduos no processo do trabalho. No quadro, dentro desta ideia, nós podemos observar aqui o conceito de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica, a partir exatamente desse processo, desse entendimento que o Durkheim vai compondo aí a sua tese. Primeiro, ele diz, toda solidariedade mecânica ou solidariedades tradicionais, que são essas que nós comentamos, as pré-capitalistas, né, as sociedades que aparecem antes do processo do capitalismo ou das sociedades complexas, elas eram determinadas através de laços de solidariedade coletiva. O que isso representa, né? Laços de solidariedade coletiva. Isso quer dizer o seguinte, que a consciência coletiva, ela subordinava as consciências individuais, fazendo com que a integração do todo voltasse ao mesmo modelo, às mesmas práticas, apesar de ser uma sociedade com uma segmentação muito grande, né? Grandes segmentações, mas é uma sociedade onde não tem os papéis sociais diferenciados. São as sociedades tribais, as sociedades que vão se marcando aí por um outro contexto. E tem como direito, ou a explicação do direito, o direito repressivo, aquele direito que pune, aquele direito que é constituído aí até pelo olhar, a coletividade punia, né, os indivíduos, marginalizavam e tudo mais. Já a solidariedade orgânica, vamos voltar ao quadro, é aquela que apresenta uma clara divisão do trabalho social na sua organização. São sociedades diferentes e complexas, são sociedades já caracterizadamente capitalistas e tem como direito o direito restitutivo, ou seja, o direito que parte das normas, das regras, das leis estabelecidas para organizar, para determinar o comportamento dos indivíduos em sociedade. Eu gostaria de convidar você a pensarmos na nossa primeira situação-problema. Eu sei que você acompanhou, fez a leitura do seu livro didático e percebeu a leitura do Vítor, o menino lobo, o menino selvagem. Vítor é uma história tradicional e muito estudada na sociologia, ou foi como um exemplo para as primeiras reflexões da sociologia
quanto ao tema indivíduo e sociedade, justamente porque demonstra a importância do social na formação das identidades coletivas, nas identidades sociais. Então, o menino selvagem, o Vitor, foi um menino que em 1780 e pouco, ele foi encontrado na selva, a partir aí já estava com seus 14 anos, ele comportava-se exatamente como os animais, porque ele foi destituído de qualquer processo de socialização. E esse menino foi levado para a cidade e nessa busca de integrá-lo aos meios sociais, integrá-lo à própria constituição societária, com suas normas, regras, processos de orientações de comportamento, esse menino não consegue se adaptar e, ao mesmo tempo, ele passa a representar ali um estudo psiquiátrico, um estudo para o entendimento daquele comportamento tido como animal e não social. O menino Vitor vive até mais ou menos uns 40 anos, mas não sobrevive, isso dentro de casas de saúde, mas não sobrevive ao processo de socialização. E isso o que nos faz pensar? Nos leva a qual caminho de pensamento? Se pensarmos essa situação do menino Vitor, assim como outros tantos estudos que demonstram indivíduos que não participaram do processo de socialização dentro de um contexto societário, dentro da estrutura dos seus grupos sociais, dos seus grupos familiares, lembrando sempre que a socialização se dá pelas instituições que uma sociedade, uma organização societária impõe aos seus indivíduos, seja ela a educação, a família, a religião e o Estado, o poder. Então, as instituições sociais, elas têm este papel de socializar os indivíduos, o que não ocorreu com o menino Vitor. Né? Porque ele foi abandonado na selva e da selva, no momento que que se tentou integrá-lo à realidade, não se deu conta deste processo. Mas olhem ali no quadro o que nós podemos pensar a partir dessa ideia, dessas características do menino Vitor, dessa história, né? Que nós podemos aí observar. Bom, primeiro, utilizando-se da teoria de Max Weber, nós poderíamos dizer o seguinte, que a ação social, quando lida dentro desse contexto da sociedade, dentro desse contexto da estrutura social, ela nos leva a observar que a conduta humana, ela tem sentido. Toda conduta humana, ela tem sentido e nos leva a observar como os indivíduos agem e são conduzidos através dos motivos, né, que influenciam os seus interesses, influenciam a sua tradição, as suas emotividades. Então, no caso do menino Vitor, nós vamos ver que a conduta humana não estava ali estabelecida, não é mesmo? Por quê? Porque ele não foi orientado, ele não teve um outro indivíduo para que ele gerasse esse processo de orientação na sua formação, na sua base social. O menino Vitor, ele foi largado e neste processo de sobrevivência, ele aprendeu e se organizou mentalmente através do quê? Das experiências que ele tinha no seu dia a dia e das representações que ele tinha. Ali, no caso, os lobos, não é? Então, dentro deste processo, olhem lá no quadro novamente, nós podemos dizer que o Max Weber permite a leitura ou a partir do seu método, né, que é o método da ação social construído de forma, é bem importante a gente reforçar isso, né? O método de ação social, ele é construído a partir da ideia de tipos ideais, quer dizer, didaticamente, Max Weber vai buscar
o tipo ideal das ações dos indivíduos em sociedade que justifiquem para ele criar aí uma explicação dos problemas da realidade que vão sendo construídas dentro desse processo. E para ele nós temos o método afetivo, a questão da ação social tradicional, as relações afins e as relações de valores. Para ele, nas sociedades pré-modernas, os indivíduos tendiam a agir motivados pelas tradições e pelas emoções. O que o Weber está querendo nos dizer o seguinte? A partir da ação social, a partir do momento do processo da racionalização dos indivíduos no contexto das sociedades complexas, ou seja, a partir do próprio capitalismo, das sociedades modernas, os indivíduos passam a agir de forma racional, ou seja, a partir da orientação que um tem sobre o outro. Então, a racional por fins, quer dizer, quer alcançar um objetivo, uma finalidade, e a racional por valores, que vai buscar aí a questão dos status, a questão dos poderes que vão se constituindo. Quanto à afetiva e à tradicional, são formas de comportamento e condições que os indivíduos assumem, né, efetivamente essas atitudes para atender um determinado momento da sua realidade. Ou a partir da cultura, das tradições, ou a partir dos sentimentos e das emoções. Interessante chegarmos neste momento para pensarmos sobre os processos que compõem muito das nossas condições sociais, muitas das nossas vontades, muito das maneiras pelas quais nós entendemos a nossa realidade. A partir das nossas leituras, a partir do entendimento dos métodos histórico-crítico, dos métodos compreensivos de Weber e do próprio método funcionalista, eu gostaria que você me ajudasse, neste momento, a pensar sobre a seguinte questão. Vamos ao quadro. As desigualdades sociais são problemas individuais ou sociais? Eu gostaria que você me mandasse a sua questão, me mandasse a sua resposta, ou mesmo problematizasse esse questionamento. Vou aguardar. Tem uma questão que nos coloca, né,
a resposta sobre os tipos de cooperação entre os indivíduos. Quando eu falei em cooperação, eu estou falando dentro da ótica do Émile Durkheim sobre a solidariedade, quando ele fala da solidariedade orgânica e a solidariedade mecânica. O processo de cooperação que se dá nessas relações, segundo este autor, é exatamente pela forma de especificidades, ou seja, as especialidades. Então, num momento das pré-condições capitalistas, nós vamos ver que os indivíduos, eles faziam de todo um pouquinho de cada serviço, quer dizer, não existia uma especialidade para cada um. Já na sociedade capitalista, existem os especialistas, então, nesse sentido que vai se colocando aí o processo de cooperação, aonde um depende do outro. Então, o caminhoneiro traz a alimentação, né, os hortifruti granjeiros aí para a gente, nós levamos para o mercado leva para o consumidor, então é nessa relação de integração e cooperação do trabalho. Espero ter respondido. Também, quando nós falamos sobre as diferenças sociais, ou as desigualdades sociais, é claro que a própria palavra, né, ela decorre do meio social, porque a partir das sociedades e da acumulação do capital, a partir da acumulação capitalista, os indivíduos vão se especializando, não é, e buscando a todo momento a lucratividade. E neste processo da busca do lucro, as desigualdades vão se fortalecendo, vão se concretizando. Então, dentro do processo das desigualdades sociais está embutido o processo do próprio sistema, o sistema que envolve as relações aonde cada um desempenha uma função. E eu também gostaria aqui de ressaltar que é importante trabalharmos essa ideia do social, dessa ideia onde os indivíduos, principalmente na sociedade atual, um depende do outro, quer dizer, um está dependendo do outro, mas isso não quer dizer que essa dependência seja uma dependência onde todos estejam igualmente ou em processos de igualdade, de ganhos e tudo mais, certo? Espero ter ajudado. A sociedade capitalista, para Max Weber, é uma sociedade que traz consigo uma série de organizações, uma série de relações e processos de dominação. Então, quando nós vemos lá em Marx, que nós vamos falar lá para frente, mas quando nós vemos em alguns autores a explicação da relação da sociedade a partir ou do vetor econômico, ou do vetor cultural, ou do vetor social, nós estamos trabalhando as ideias dos paradigmas que constituem uma organização social. Então, nesse sentido, é legal a gente pensar o seguinte: quando falamos da sociedade capitalista e o processo de dominação, nós estamos trabalhando com Weber na medida em que ele coloca que o capitalismo não é somente um sistema econômico. Ele é um sistema onde as relações de poder, as relações que tem uma ação de conduta esperada dentro dessa construção societária. Vamos ao quadro para verificar. Para Weber, o racionalismo da sociedade capitalista, ela decorre, ou ela é resultado, do desencantamento do mundo. O que quer dizer o desencantamento do mundo? Ora, para ele, a partir do momento que findou-se a relação da sociedade feudal, né, o fim do feudalismo, com o início do capitalismo e também o momento aí do processo da primeira revolução industrial, as questões aí que vão influenciando o próprio contexto societário, vão levar a uma outra maneira, a uma outra lógica do social. E isso é mostrado através da busca da eficiência e da produtividade.
E no seu livro, né, que ele vai trabalhar Ética Protestante e Espírito Capitalista, Weber nos demonstra que a ética construída a partir do capitalismo e também a partir da maneira concebida ali do protestantismo, do calvinismo, vão fazer com que os indivíduos se tornem disciplinados e motivados para o dever e para a honestidade dentro de uma outra lógica, né? Dentro da lógica ascética. O que ele quer dizer com isso, né? Vamos tentar verificar isso aqui. Weber entendia o seguinte, que o processo de dominação, ele justifica toda uma escolha do indivíduo para determinada ação. Então, na medida em que a ética protestante, que é uma ética que foi aí pensada através do calvinismo para a não condenação do lucro, a busca de eficiência, a busca da relação dos indivíduos com comprometimento e muito mais assim, um fortalecimento para o trabalho, ela vai romper com a ética anterior, que é a ética do próprio cristianismo, do catolicismo, que pensava e condenava a lucratividade, condenava a usúria, aquela coisa toda. Então, por isso, Weber justifica esse seu pensamento. Olhem no quadro. Para ele, as relações políticas envolvem muito o processo da vocação. Então, ele coloca assim, a política enquanto vocação nada mais é do que o conjunto de esforços feitos com vista a participar do poder ou influenciar a divisão do poder entre eles. Estados, seja no interior do próprio Estado. Poder é a capacidade de impor a sua própria vontade dentro uma relação social. Ele quer dizer com isso que o capitalismo, a sociologia da dominação, ela se dá pelo processo da probabilidade de um indivíduo se orientar no outro e permitir que esse outro tenha o domínio sobre suas ações. Olhem lá no quadro. A sociologia da dominação nada mais é do que a ideia de que há uma probabilidade de encontrar obediência em determinado mandato, faz com que o poder ordinário seja reconhecido como a dominação tradicional e a dominação legal, e o extraordinário pela dominação carismática. Isso quer dizer que a dominação tradicional e a dominação legal são dominações que partem de processos estabelecidos. Por exemplo, a relação institucional que já decorre, né, do tempo, de geração para geração, entre pais e filhos. Então, é uma dominação tradicional, não se questiona o poder do pai, né, sobre o filho. Uma dominação legal, aquela que é constituída através das leis dos homens, né? As leis que foram estabelecidas para orientar os indivíduos em sociedade, para orientar os indivíduos no processo de construção das suas identidades. E a dominação carismática? Aquela dominação popular, aquela dominação que se faz a partir de uma ação afetiva, a partir de um reconhecimento no outro, ou pelo seu domínio, ou pela sua forma de ser, ou pela maneira que ele se coloca na sociedade. Então, Weber, ao tratar do poder, o poder e a vocação dos indivíduos enquanto o próprio processo de construção de uma sociedade onde um indivíduo se orienta no outro e a partir dessa orientação se dá e se constrói o domínio de um sobre o outro, né? Uma dominação. E olha, quando nós falamos dominação, nós não estamos falando dentro de um processo de uma imposição somente, mas uma dominação dentro de regras, sejam tradicionais, sejam regras carismáticas ou sejam regras
legais. Pensando dentro da lógica do processo de construção de uma sociedade, suas estruturas, e a partir da leitura do materialismo dialético, histórico dialético de Karl Marx, vamos pensar um pouco agora sobre a questão do Estado ou da forma de organização das estruturas capitalistas no interior das dominações entre as classes sociais e as relações com as estruturas, as instituições sociais, ou seja, o Estado. Para Marx, o Estado passa a representar a classe que detém o poder econômico, o poder político, o poder da propriedade privada, o poder do capital, o poder financeiro. E as classes sociais se constituem dentro da luta, de uma luta constante, uma luta sem fim, onde os processos antagônicos desses grupos sociais, desses opressores e esses oprimidos, um versus o outro, vão estabelecendo aí o sistema do capitalismo, seja ele na sua primeira fase, seja no momento da atualidade. Então, no quadro, as discussões que Karl Marx faz sobre a questão que envolve o antagonismo entre as classes sociais se dá exatamente na maneira do inconciliável, ou seja, o Estado é o produto e a manifestação do antagonismo inconciliável das classes sociais. As classes não podem objetivamente ser conciliadas. Por quê? Porque elas estão na contramão umas das outras. As classes estão inconciliáveis. O Estado representa, ou representativo moderno, é um instrumento de exploração do trabalho assalariado pelo capital. Quando Marx diz que o Estado faz essa representação, é porque é a partir do controle do Estado, ou seja, da maneira pela qual ele estabelece as regras, né, através aí dos três poderes, e aí nós poderíamos pensar através das leis, através da maneira que vai se cultuando a comunicação. Então, dentro dessas relações, o Estado perpetua a luta de classes, segundo a teoria de Karl Marx. Por isso é importante pensarmos no quadro as discussões que envolvem o quê? As classes sociais que estão sempre vinculadas à ideia de trabalho. Então, quando nós falamos em classes sociais, nós estamos pensando as relações de trabalho, nós estamos pensando o trabalho na sociedade capitalista. E o trabalho é um elemento fundamental da economia. É através do trabalho que o homem transforma a natureza e reproduz sua existência. A classe social é fruto exatamente dessas relações que se estabelecem entre aqueles que têm o meio de produção e aqueles que têm a força de trabalho. Então, isso é muito observado através das ideias. Olha a própria fala do Marx, né? As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes. Isto é, a classe que é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, sua força espiritual dominante. É importante a gente não perder isso de vista. Por quê? Porque aquela que determina os bens materiais, ela também determina o pensamento, as ideias, a lógica do pensamento. As ideias dominantes nada mais são do que a expressão ideal das relações materiais. Portanto, a expressão das relações que tornam uma classe dominante as ideias de dominação. Portanto, são as ideias de dominação. Então, Marx quer trazer para nós, dentro de uma leitura, e aqui nós não estamos fazendo julgo de valores entre os três autores. Émile Durkheim traz a sua contribuição, Max Weber e Karl Marx na explicação das relações entre os indivíduos
e as classes sociais. Neste processo, ele estudou o século XIX, não viu a segunda, a terceira e a quarta revolução industrial que estamos vivendo hoje. E por isso ele se manifesta e ele observa essa relação clara entre aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que detêm a força de trabalho. Enquanto existir essa relação entre aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que detêm a força de trabalho, Marx diz que não existe uma possibilidade em que termine essa luta de classe. Por isso, no quadro, podemos observar que essa luta de classe se dá exatamente pelos conflitos. E ela é a expressão desta contradição econômica da sociedade. Por que contradição econômica da sociedade, professora? Óbvio, porque o trabalho aqui é o centro da relação de produção. E essas condições materiais que constituem até a própria história da sociedade é transformada nos inúmeros momentos, nos períodos, não é? Em modos de produção. Então, enquanto os modos de produção, hoje nós vivemos um capitalismo financeiro, mas já fomos um capitalismo industrial. E hoje trabalhamos uma ideia de luta de classes que deve ser pensada dentro de uma outra lógica, né? A partir até da lógica do panóptico, através de uma lógica onde as classes sociais estão em oposição. Voltando ao quadro, esta oposição nos faz ver que a história de toda a sociedade, até hoje, é a história das lutas de classe. Então, as histórias da sociedade se compõem através desse antagonismo, que é o antagonismo entre as classes sociais. Quando pensamos o antagonismo entre as classes sociais, entre aqueles que detêm a propriedade dos meios de produção, e hoje poderíamos estar pensando aí no sistema financeiro, no sistema industrial, na concentração e o acúmulo de informações. Então, esses que detêm a propriedade dos meios de produção versus aqueles que detêm a força de trabalho. Por que versus? Porque estamos em lados opostos, não é? Dentro de uma realidade, dentro de uma sociedade. Ora, alguém deve estar pensando, mas todos não estão trabalhando para o bem maior que é o desenvolvimento e o progresso? Acredito que todos estão trabalhando para a sua sobrevivência e também para usufruir das tecnologias, do desenvolvimento, de tudo aquilo que é construído a partir do capital. No entanto, nós sabemos que as desigualdades, elas são estabelecidas exatamente neste jogo das diferenças. Então, quando pensamos neste processo, nos remetemos ao tema a alienação e o processo de exploração. Por que alienação? Porque nós não nos reconhecemos mais no trabalho que desenvolvemos e passamos a naturalizar a exploração do trabalho, passamos a naturalizar as nossas condições no processo de desigualdade entre aqueles poucos que concentram grande renda e aqueles muitos que concentram quase nada. No quadro, temos aí a exploração. E essa exploração, para a teoria de Karl Marx, dentro dos seus conteúdos, a sua teoria, dentro da sua reflexidade, nós vamos ver que é baseada naquilo que se chama de mercadoria. Não é? Marx escreve no Capital, em seu livro do Capital, um capítulo inteiro explicando o que é a mercadoria. E a mercadoria, ela é colocada como valor de uso e valor de troca. Então, quando nós pensamos aqui o valor de uso de uma mercadoria, ela deveria ser pensada a partir da sua própria objetividade, ou seja, da maneira de que o indivíduo necessita dela para sobreviver. Então, a mercadoria, enquanto valor de uso, é representada através das bases, das necessidades, daquilo que representa realmente para o indivíduo. Já a mercadoria, quando passa a receber essa ideia do valor de troca, ela constrói em cima dela o processo de coisificação, ou seja, as mercadorias vão sendo colocadas para
consumo ou para serem consumidas independentemente da sua necessidade. Então, de uma maneira bem simples, a mercadoria passa a expressar um processo de coisificação, assim como o trabalhador e o seu trabalho. O seu trabalho passa a se expressar como uma coisa, ou seja, a coisificação. Ele não se reconhece mais no trabalho. No quadro, ainda, dentro deste processo, a mais-valia obtém exatamente o que ela buscou obter, que nada mais é do que o lucro. Por que o lucro? O lucro é a representação do excedente, e essa representação decorre daquilo que nós chamamos do tempo extraído do trabalhador e não pago. E isso se dá através deste processo, que é um processo de exploração do capital sobre o trabalho. E o capital, você viu aí através da história, que ele passa por inúmeras fases, né? Nós hoje vivemos no capital financeiro, hoje nós não praticamente pouco vivemos do capital fabril ou do capital comercial, tanto que a gente observa aí a grande dificuldade que os comerciantes, as fábricas, as indústrias vêm passando com o processo das crises da sociedade, com o processo aí de não ter até ou melhor, tem muitos consumidores, mas os consumidores não têm a moeda, né, a troca para fazer aí na hora da compra. Então, é muito importante não perdermos de vista que esse capital ele vai se modificando, vai se organizando, e neste processo de organização, muitas vezes perde-se toda a característica das relações dos indivíduos no seu trabalho, e aí concretiza-se a maneira de alienação, ou seja, alienar, né, não só o trabalho, mas a sociedade de um modo geral em relação ao capital. Dentro dessa expectativa, vamos ao quadro ainda. A alienação, dentro da ideia de o não reconhecimento dos indivíduos no trabalho, é um momento no qual o capitalismo faz ou leva os homens, os indivíduos, a perderem-se, né, de si próprios e do seu próprio trabalho. Quer dizer, ele não se reconhece no trabalho e nem se reconhece no próprio jogo societário. E dentro disso torna o trabalho estranhado, que é o trabalhador não se apropria do que é produzido. E o indivíduo não se reconhece no trabalho, se desumaniza e passa a viver, então, aquilo que nós chamamos de escravidão moderna, né? A escravidão moderna. No mundo das mercadorias, é o homem a principal mercadoria. Então, no sistema capitalista, essa é a crítica que Marx faz, ela coisifica de tal maneira os produtos, que esses produtos passam a ser produzidos pelos indivíduos, pelos homens, os seres humanos em seu trabalho, mas eles não podem consumir esses produtos. Eu lembro até uma amiga recentemente comentou, olha, eu fui numa exposição tal e uma moça estava expondo ali lingeries e uma série de coisas, mas assim, valores altíssimos, absurdos, que ela mesma, que estava vendendo, porque produzia, ela dizia, eu não posso consumir este produto, de tão caro que é. Quer dizer, este é o processo de alienação. Eu produzo, mas não tenho, enquanto condições dentro do sistema, dentro do jogo, do capital, de consumir aquele produto. E isso faz com que também o meu trabalho torne-se uma mercadoria que não tem mais uma identidade do ser, né, daquele que produz, mas tem uma identidade da coisificação ou do fetiche. Cria-se um marketing, cria-se uma expectativa em cima daquele produto e o indivíduo passa a consumi-lo apenas pelo fetiche da mercadoria, apenas pela sua representação, aquilo que a mercadoria quer passar de ideia.
resolução da situação problema 3. Então, assim como nós falamos da primeira resolução de problema, lá no seu livro tem várias questões que foram colocadas. E eu escolhi uma aqui para que nós pudéssemos trabalhar e pensarmos um pouco mais aprofundado sobre essa questão a partir das leituras, a partir do olhar da própria composição da sociologia e seus clássicos. Vamos à pergunta, vamos observar o que se fala. Santana de Parnaíba tem a maior renda per capita do país, mas também lidera o ranking da desigualdade. A expansão de condomínios de luxo criou um retrato de profundo contraste naquela sociedade. Dentro dos muros gramados perfeitos, piscinas cristalinas, colunas de mármores, do lado de fora, nós temos bairros sem água encanada, casebres em ruas de terra. Essa situação problema pode nos remeter para qualquer local, cidade, região do nosso país. E não só do nosso país, mas de muitas localidades mundiais, onde nós vemos o grande contraste entre a riqueza, ou seja, aquilo que se pode ter através de tecnologias, através de arquiteturas, engenharia, ciência de modo geral, né? E aquilo que está dentro de uma outra realidade e até muitas vezes colocada ainda como primitiva, até por sua característica de pobreza. Um filme atual brasileiro que está aí circulando nas cidades do Brasil, Bacurau, vai demonstrar exatamente isso. Bacurau é uma cidade que ela vive no interior longínquo de Pernambuco, né? Do interior do Pernambuco, e tem ali constituído um vilarejo onde os indivíduos, apesar de já estarem com seus telefones celulares, eles não têm nenhuma constituição, vamos dizer assim, de riqueza ou nenhuma ostentação de riqueza, porque vivem num sofrimento da falta de água, da pouca comida e tudo mais, né? A infraestrutura para a saúde e tudo mais. Então, essa situação problema que nós estamos mostrando aqui, ela vai nos remeter às reflexões de classes, ela vai nos remeter à questão do processo de alienação, ela vai nos levar às discussões de Weber sobre o poder de dominação, enfim, ela nos traz N questões que poderiam ser aqui explicadas através dos nossos clássicos da sociologia. Nesse sentido, eu procurei ressaltar algumas questões para pensarmos. Vamos ao quadro. As classes sociais, nesse sentido de Santana de Parnaíba, elas têm interesses totalmente irreconciliáveis, não é? Porque nós temos ali grandes condomínios representando o capital em detrimento de casas, casebres, a pobreza ali estabelecida. Portanto, o capitalismo busca a acumulação de riquezas e o operário luta para melhores condições de trabalho e de melhoria dos seus salários. Então, isso sempre vai apresentar aí como o processo da contradição. Também, as desigualdades sociais serão apresentadas através do processo de contradições. Que contradições essas? Ora, contradições do modo, do processo de produção capitalista, que concentra todo o processo de acúmulo de riqueza, concentra o excedente do trabalho a partir das suas formas de dominação e aí nos sistemas que vão se representando através do Estado, sistema financeiro, os políticos e tudo mais. No quadro,
temos aí a reflexão também das sociedades enquanto divididas por grupos de status, olha o Weber ali falando a estratificação social, e além de uma multiplicidade de divisões de classes sociais. Então, ao analisarmos as desigualdades sociais, Marx nos trouxe a ideia de que as classes consideradas como fundamentais para determinar os caminhos que a sociedade capitalista percorre, nos leva a observar em segundo plano as ideias políticas e sociais. Isto quer dizer o seguinte: quando observamos, vamos pegar o Rio de Janeiro, as favelas do Rio de Janeiro e os grandes prédios ou condomínios fechados, logo nos pés do morro, né, na cidade, nós vamos ver que o conflito e as contradições ali são profundamente emergentes e que levam a uma série de problemas, tanto de violência, né, a violência material, a violência através das armas, a violência para a sobrevivência, assim também como a violência simbólica. Por que a violência simbólica? Porque compõe ali um cenário onde as desigualdades são muito bem vistas, estão muito clarificadas, estão estabelecidas e colocadas à luz do dia a dia. E naturaliza-se, de uma certa forma, essa desigualdade, como se alguns indivíduos tivessem aí as bênçãos dos céus para serem ricos, poderosos, que tivessem todo o controle do excedente do social, do econômico, do político e do cultural, e outros não. Outros apenas surgiram no mundo para servir os ideais daqueles outros e, portanto, sem questionamento, naturalizando toda uma realidade. Chegamos no momento de uma interação muito gostosa de se praticar, porque é agora que eu gostaria de ver a participação de vocês no processo de trabalhar as ideias que falamos até aqui sobre os clássicos da sociologia. Nesse sentido, convoco vocês ao Kahoot. Vamos ver o PIN do Kahoot para que vocês adentrem aí nessa brincadeira, nessa expectativa. Vamos a ele? Nossa, tem gente assistindo, hein? Com a nossa primeira questão. Quais são os tipos de dominação para Max Weber?
Nós tivemos aí 87, legal, tradicional e carismática. Vamos voltar aqui para então pensarmos um pouquinho sobre isso, já que 90 pessoas colocaram patriarcal. Nós tivemos a Luciana, que está em primeiro lugar, Souza e Carruth. Mas eu gostaria de voltar aqui no quadro para tentar explicar o seguinte. Nós falamos em dominação tradicional, que é aquela que decorre da família. Lembra? Eu dei o exemplo do pai, do irmão, do filho que obedece o pai. A carismática, que é aquela popular, onde você reconhece o outro, algumas qualidades e, portanto, você permite a ele o processo de dominação. E também o poder legal, quer dizer, a dominação legal, tá? Vamos para o jogo novamente? Para Karl Marx, as desigualdades são consequências Nossa, um monte de gente errou. Oba, muito bem. 241 pessoas acertaram. No modo de produção capitalista, nós temos aí Carruth, 1939, Jaquelinda, trabalhando aí todo o processo do desempate. Vamos para a última questão? A pergunta: o homem faz a sociedade ou a sociedade faz o homem? Tivemos aí 111 que acertaram, a sociedade, o homem faz a sociedade. Olha lá o pódio. Gente, vamos terminando essa nossa apresentação a partir das reflexões agora do recapitulando. Recapitulando as nossas reflexões. Muito bem. Nós trabalhamos aqui a constituição da formação das ciências sociais, da sociologia, através dos seus clássicos, Durkheim, Weber e Karl Marx. Cada um deles com o seu método de compreensão e leitura da realidade social, do cotidiano em que vivenciaram suas experiências e vivenciaram as suas pesquisas. Dentro do processo da constituição dos autores, buscamos trabalhar alguns temas importantes para a reflexão da formação da sociologia e da maneira com que ela contribui para a formação e o conhecimento dos indivíduos, principalmente na universidade, porque é a partir dos estudos universitários, é a partir desse momento de reflexão, de leitura sobre os clássicos das ciências sociais, é que nós vamos ganhando uma série de pistas ou inquietações para entendermos um pouco mais sobre a realidade na qual vivenciamos todas as nossas experiências. No quadro, temos então com Émile Durkheim a reflexão sobre o fato social, suas principais características, exterioridade, coercitividade e generalidade. Dentro dessa composição, o método durkheimiano nos leva a pensar as desigualdades sociais a partir da divisão do trabalho e a partir das ideias de solidariedade orgânica e solidariedade mecânica.
Com Max Weber, nós vamos vendo que o seu método compreensivo nos leva a entender a ação social e os processos de dominação entre os sujeitos em sociedade. Então, a questão da formação da ação social através dos seus tipos ideais enquanto um modelo didático para entendimento da realidade, que é a ação racional a racionalidade por fim, a racionalidade por valores e as ações afetiva e tradicionais. Essas ações nos levam à compreensão do processo de dominação. A dominação legal, que é através das leis, a dominação que é estabelecida dentro dos processos de constituição, dentro dos processos legais da organização da sociedade. A relação da dominação tradicional, que é algo que se estabelece através da cultura, do processo tradicional estabelecido de geração para geração. E a relação de dominação que nós vimos aí, carismática, através do poder de convencimento, através do carisma dos indivíduos. Também vimos no quadro as discussões que levam para a teoria de Karl Marx com as suas discussões do antagonismo entre as classes sociais, das questões que formam o processo de alienação e a mais-valia. Todos esses autores contribuem para o entendimento da nossa relação em sociedade, à luz de teorias fundamentadas e metodologicamente explicitadas a partir de técnicas, a partir de pesquisas e a partir de reflexões dialéticas do contexto societário. Um grande abraço e até breve.